O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Meus irmãos, vivemos um tempo muito bom, muito feliz, muito oportuno na nossa igreja. A gente vive a Páscoa. O Senhor ressuscitou, amém? Apesar de eu trazer para vocês essa notícia, nós não viemos falar do Senhor ressuscitado, mas o Senhor me pediu para hoje falar para vocês: o Senhor ressuscitou. Como o Fernando já apresentou o meu nome, né? Eu me chamo Lorena, eu tenho 30 anos de idade. Pela graça do Senhor, há 23 eu busco o Senhor. Desde os 7 anos eu busco o Senhor Jesus. Sou fruto do sim desses servos que aqui servem o Senhor. É o sim do Walter, do Ronaldo, do Marcelo, do Fernando, de muitos outros, que possibilitou que eu tivesse um encontro muito pessoal com Jesus, e hoje eu estou aqui. Graças a Deus pela vida destes meus irmãos, a quem eu tenho muito orgulho de falar que é a minha família, é a família Sal da Terra. Amém? Sou casada há 8 anos, tenho 2 filhas, e eu só não cresci, gente, eu estou envelhecendo. E eu estou percebendo isso ao longo dos anos, tá? Mas, sem grandes delongas, hoje eu fui convidada com muita alegria, e que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Com muita alegria que eu estou aqui hoje, uma alegria muito grande, sempre retornar à minha casa. E vim hoje trazer para vocês uma palavra muito interessante. Na verdade, testemunhar para vocês como o Espírito fala. O Espírito fala porque desde a primeira Ave Maria, o Espírito falava o que eu vou continuar a dizer. Toda a condução do meu irmão Fernando já preparou esse momento, e vocês vão perceber através dessa pregação. Nós vamos falar sobre Jesus não nos abandonar. O Senhor não nos abandona. E nós vamos falar que Jesus não nos abandona buscando na palavra do Evangelho de São João, capítulo 16. Por favor, quem trouxe a palavra, busca. E eu gostaria de pedir que, se você não tem a palavra ou não trouxe, procura um amigo, um colega ou um irmãozinho que você ainda não conhece e tenta acompanhar junto comigo a leitura dessa palavra. Ela é muito importante. Podemos? Amém? Evangelho de São João, capítulo 16, nós vamos começar no versículo 16. Vamos lá, eu vou começar. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. E depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Eu vim falar que Jesus não nos abandona, e eu começo a ler uma palavra que fala assim: ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Como assim? Jesus anunciou para os seus discípulos que por um pouco de tempo não estaria fisicamente com eles, né? Se nós lêssemos um pouco mais atrás e folheássemos um pouco mais à frente, a gente perceberia que Jesus está anunciando a sua paixão. Nós sabemos, nós vivemos a quaresma há pouco tempo, sabemos que o Senhor, né, foi crucificado na cruz e 3 dias após ressuscitou. Então aqui ele estava anunciando a sua paixão para os seus discípulos. Mas então por que hoje o Senhor anuncia essa palavra para nós? Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Bom, naquele tempo o que separou os discípulos de Jesus foi uma morte física. Morte essa necessária para a nossa salvação. Necessária para a nossa salvação. Por que, Lorena, necessária para o nosso coração? Se nós voltarmos no capítulo 14 de João, está escrito assim: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Ou seja, o Senhor, foi necessária a morte do Senhor para que Ele fosse preparar a nossa morada. E preparar a nossa morada, obviamente, não é ir arrumar a casa, não é passar a vassoura, tirar o pó, mas garantir e conferir para as nossas almas a salvação. Então era necessário, no plano de salvação do Senhor, essa morte, essa separação dos discípulos para com Jesus. E hoje, qual é a necessidade então da gente não perceber a presença do Senhor? Será que é porque Ele não quer estar perto de nós? Será que por algum instante de tempo o Senhor se afasta de nós? Eu perguntaria: é só a morte que nos afasta de Jesus? Não, não é só a morte que nos afasta de Jesus. Há muitas formas de nos afastar de Jesus. A morte foi para os discípulos a separação, e para nós hoje essa morte pode significar o sofrimento. Às vezes a gente dá mais atenção a Ele do que ao Senhor. Às vezes o que nos separa de Jesus são as nossas escolhas. Eu escolho não estar na presença de Jesus. Às vezes o que nos separa de Jesus é o deserto espiritual. Quer dizer, não nos separa exatamente, mas é a nossa sensação. Quem está um pouquinho mais à frente na caminhada sabe o que é um deserto espiritual. Deserto espiritual é quando a gente reza e não sente nada. É quando a gente fala: Senhor, manda teu Espírito, e não sente nada. Você comunga e parece que nada aconteceu. Só parece. Está só nos sentidos. Na realidade, o Senhor permite isso, para que a gente se aprofunde no amor, se aprofunde na nossa fé. Graças a Deus eu passei por um deserto espiritual. Eu precisei dele para eu perceber o que era ter fé. Mas não significa dizer com isso que Jesus não está perto de nós. Muitas das vezes nós tentamos nos afastar de Jesus. Mas seja qual for a nossa situação, seja a tristeza, a preocupação, sempre o Senhor está conosco. Sempre Ele caminha conosco. Ontem eu fui presenteada com o Senhor com um testemunho muito peculiar. Eu volto para casa de condução pública, eu utilizo o ônibus. Aí eu estava no ônibus e eu sou uma pessoa muito tímida, sabe? Então facilmente eu começo a conversar com alguém. Estava eu lá em pé, né? Aquele balango-dango todo lá, o trânsito não ajudava muito, a mochila pesada, a pessoa de uma boa vontade danada pegou minha mochila, e então eu, a senhora e uma outra começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. A senhora perto da janela falou assim, pelo desenrolar dos assuntos: há 7 meses eu enterrei meu filho. E aí eu e a outra moça, nós ficamos mais sem jeito, né? A gente não queria às vezes provocar nela um constrangimento ou uma sensação de dor. A gente desviou o assunto. Só que eu precisei sentar do lado dela porque a outra levantou. E eu ainda tinha aí pelo menos mais meia hora de trânsito para seguir com ela. E eu falei assim: o que foi? Quer conversar? Ela falou: olha, eu tenho 5 filhos. Uma tem 2 filhos e saiu de casa. E me deixou com as 2 crianças para criar. A de 17 anos abortou tem 1 mês. E a de 15 está internada porque perdeu um filho. Há 7 meses, o meu filho foi assassinado porque se envolveu com a mulher de um traficante da região. E há um pouco mais de tempo, eu enterrei o meu sobrinho que eu criei como filho. Infelizmente, ele se envolveu no mundo das drogas. E aí, eu já tinha o tema da pregação. Eu falei: Senhor, é para essa mulher esse tema. É para ela que eu preciso falar que o Senhor não abandona. Não que não sejamos para nós. A palavra é para todos nós. Mas eu fiquei tentando me colocar no lugar dessa mulher. Eu não tinha onde me colocar.
A única coisa que eu falei para ela, eu falei: olha, diante da sua história, a única coisa que eu posso te dizer é que você tem que confiar em Deus. Porque nenhum homem vai conseguir fazer justiça e devolver o seu filho, o seu sobrinho. Talvez o Senhor toque no coração dessa sua filha e ela retorne. E muito provavelmente, se você tiver muita fé e muita oração, a sua casa se restabeleça com as suas filhas, que ainda são adolescentes, né? E dão um curso diferente para a vida. Ela estava num grau de depressão muito grande. Ela estava num nível de tristeza profundo. Mas por que eu estou trazendo o testemunho da Cida, dessa mulher? Porque, por pior que seja a situação, quando a gente compreende que o Senhor está conosco, a gente não desiste. E foi isso que ela me disse: se eu ainda não desisto é porque eu tenho Deus. Eu não sei o que eu faria no lugar dela, sinceramente. Mas ela pregou para mim, não foi eu que preguei para ela. Ela me pregou com a sua realidade. Meus irmãos, seja qual for a sua situação, o Senhor sabe dela. E o que Ele quer é fazer você entender a dimensão do tanto que Ele não te deixou. Muitas das vezes, nós precisamos nos sentir só para valorizar a presença do Senhor nas nossas vidas. Então o Senhor nos educa na fé, mas jamais Ele nos abandona. E prova disso, a gente pode ver lá no Salmo 138. Se nós formos lá no Salmo 138, o salmista vai nos dizer: Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. E se continuarmos a leitura deste salmo, nós perceberemos o quanto o Senhor é presente na nossa vida, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não acredita, mesmo quando a gente, de alguma certa forma, até rejeita. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Nós vamos meditar nessa música, a presença do Senhor em nossas vidas. Senhor, eu sei que Tu me tocas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Jesus agora Ele quer te visitar. Ele quer verdadeiramente agora permitir que você o perceba nos pensamentos, o perceba no seu coração, o perceba na sua realidade que só você conhece. Sua casa pode estar um caos, sua família pode estar toda desorganizada, mas o Senhor não deixou de estar lá. O Senhor está contigo. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Eu sei que Tu me sondas. E Ele te pergunta: qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Eu estou aqui. Eu não te abandonei. Toma a mão do Senhor e segue com Ele. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida agora. Se até hoje você não percebeu Jesus,
Permita-se sentir e perceber Jesus agora, pois Ele não é um Deus que se esconde no céu, mas Ele desce e vem até a sua realidade neste momento. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Olha, meus irmãos, sempre haverá situações de sofrimento, sempre haverão. Nem os discípulos foram poupados de sofrer, nem os discípulos foram poupados, nem Maria, a mãe de Jesus, a cheia da graça, a escolhida de Deus, aquela que nunca pecou, foi poupada de uma dor. E que dor! Um luto injusto. E ontem, conversando com essa mulher, eu falei: Cida, você enterrou um filho, Nossa Senhora também enterrou um filho. Se você também já enterrou um filho, iguale-se à condição de Nossa Senhora, que foi a escolhida de Deus e que enterrou um filho. E mesmo o discípulo mais amado por Jesus sofreu aos pés da cruz. O Senhor não poupou, porque essa condição ela é nossa, meus irmãos. Ela é humana, ela partiu das nossas escolhas. O Senhor não pode nos poupar desse sofrimento. Nós escolhemos sofrer. Todas as vezes que nós escolhemos errar, todas as vezes que nós não escolhemos estar na presença do Senhor, por consequência, nós escolhemos sofrer. Mas mesmo quando nós não fazemos as melhores escolhas, o olhar do Senhor jamais desviou de nós. Ainda que você não escolheu o caminho do Senhor, do caminho do Senhor Ele te olha. E o que Ele quer agora, nesta noite, é te falar: volta para mim, meu filho. Vem caminhar comigo. Permita-me apresentar para você: aqui estou eu. Quantas vezes nós olhamos para trás, procuramos as pegadas de Jesus e só vemos as nossas pegadas, nosso rastro. Na verdade, é Jesus que nos carrega no colo. E o rastro é de Jesus. Permita-se ser carregado por Jesus. Senhor, eu confio que aqui os teus filhos estão e que agora se encontram no teu colo. E se nós pegarmos João 16 de novo, e por um pouco mais de insistência continuarmos a leitura, nós nos deparamos com o seguinte: nisso, alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e tornareis a ver. E que significa também eu vou para o Pai? Diziam então: que significa este pouco de tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus, ele notou que eles queriam lhe fazer essa pergunta e disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse. Ainda um pouco de tempo e não me vereis. Um pouco de tempo. Aqui o Senhor não precisou os 3 dias. Aqui o Senhor falou um pouco de tempo. Meus irmãos, para cada um de nós o Senhor tem um tempo. Então talvez para mim o meu deserto espiritual é uma semana.
Ou então conviver com uma enfermidade, são 3 anos. Às vezes está demorando 7, 10 anos e a cura não vem. Esse pouco de tempo é o tempo que eu preciso para compreender que a presença do Senhor na minha vida se faz necessária. Esse é o pouco de tempo de Jesus. A gente sabe que no anúncio da paixão são 3 dias, mas a palavra, ela é atual. Então ela não é apenas para anunciar, não somente para anunciar a paixão do Senhor, mas anunciar também a paixão do Senhor em nossas vidas. O Senhor vai preparar para cada um de nós uma morada no céu. Amém? Eu confio que eu estou neste mundo percorrendo para merecer o céu. Eu não vim para este mundo, graças a Deus. Eu não pertenço a esse mundo. E esse pouco de tempo que o Senhor não estará comigo é para preparar a minha salvação. E esse meu deserto espiritual pela qual eu passei e testemunhei com vocês, é esse meu pouco de tempo. Era isso que eu precisava. Se eu pudesse quantificar, eu não tenho as datas, mais ou menos 3 anos eu convivi com uma ausência de sentidos de Jesus. O que eu falo sentidos? Eu tinha fé. Eu chegava dentro da igreja, me ajoelhava e falava: Senhor, eu sei que o Senhor está no sacrário, apesar de eu não sentir nada. Mas eu sei. Mas eu não sentia. Eu comungava, falava: eu não estou sentindo nada, mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu rezava muitas das vezes, e eu testemunho com vocês isso, escutando uma vozinha dizer assim: larga disso, isso não é nada, isso é coisa que pôs na sua cabeça, larga para lá, quem quer essa Maria aí? Ela não é nada não. Ah, Jesus, isso é lenda urbana, isso não é. Até abrir meu coração para o meu diretor espiritual e falar: minha filha, continua, porque isso é uma tentação. Jesus foi tentado no deserto. Eu não posso ser poupada de ser tentada, porque eu não sou melhor que Jesus. Mas Ele está comigo, e Ele esteve comigo. Então o meu pouco de tempo foram mais ou menos esses 3 anos que eu não sentia Jesus, mas Ele estava comigo. E Ele me deu a graça depois de senti-lo, de experimentá-lo e viver seu amor aqui nesse grupo de oração. No meu primeiro dia de grupo de oração Sal da Terra, eu voltei a sentir Jesus. Então nós temos esse pouco de tempo em que nós vamos achar que nós não estamos com Jesus. Mas se a gente continuar a ler, Ele vai dizer assim: ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e tornareis a ver. Amém. Eu testemunho isso para vocês. Eu vi o Senhor, eu senti de novo o Senhor. Seja porque você hoje está no sofrimento, seja porque você ainda não conheceu tão intimamente Jesus, confia que Ele vai voltar a aparecer e vai te dar essa graça de senti-lo, de experimentá-lo e principalmente de perceber que este tempo em que você acreditou que Ele não estava com você, Ele estava. Porque o que me faria sair da minha casa para assistir uma celebração domingo à noite na chuva, se eu não estava sentindo nada? Pelo contrário, muitas das vezes era incômodo eu estar na missa, porque era uma batalha muito grande. O padre falando de lá de Jesus e um dos meus ouvidos aqui falando o contrário. E eu não podia nem fazer assim, né? Porque senão o povo ia me internar, achava que eu era doida. Dava vontade, sabe, de pôr um fone, pôr uma música, porque era quase nítido a voz. Mas eu vi Jesus, meus irmãos. Experimentei Ele aqui no grupo de oração. Eu tornei a ver Jesus, e se vocês ainda não tornaram a ver Jesus, tornarão a vê-lo. E nós temos aqui, esse grupo de oração, muito especialmente, uma pessoa que pode ver Jesus melhor do que qualquer um de nós aqui. Nossa irmãzinha, como é que ela chama?
A dona Maria Antônia tem os olhos da fé, é o melhor olho que tem para ver. O Senhor a agraciou com um dom maravilhoso. Se lhe faltou a possibilidade de ver, lhe sobrou sensibilidade de perceber. E ela tem uma visão que nenhum aqui tem. Essa sensibilidade muito maior que a nossa. A dona Maria Antônia vê Jesus melhor do que qualquer um aqui. Podem ter certeza disso. Viu, dona Maria Antônia? Quando a gente falar ver aqui, entenda que a gente está tentando chegar lá, viu, dona Maria Antônia? Vamos terminar. No versículo 20. Em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar, e há vez de estar tristes. E eu paro aqui. Lucas 6. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse é o paralelo que Jesus está fazendo aqui nessa palavra. Quando ele bem-aventurou todos aqueles que choram, ele incluía os seus discípulos que também choraram a sua morte. O luto, a ruptura, né? A morte para nós nessa vida que é definitiva. Graças a Deus eu confio no céu. E eu sei que ela é passageira. Essa morte é só um rito de passagem para uma vida muito melhor que há de vir. Mas até que esses discípulos pudessem entender isso, eles choraram um pranto. Perderam seu mestre, seu amigo. Gente, Pedro tinha uma vida já estabelecida, era pescador. Cada um daqueles discípulos tinha uma vida estabelecida e Jesus os chama, os convida e eles largam tudo e seguem. Aí, pá! Eu vou morrer, gente. Uai, peraí, como assim? Essa parte da história, você não tinha falado desde o início, não? Nós vamos ficar sozinhos agora, sem mestre? A gente larga tudo? Nós hoje temos a graça de saber e compreender toda a história. Esses discípulos não. Então eles foram bem-aventurados pelo pranto que eles choraram. Eles não compreendiam que haveria de ter a ressurreição. Nós vivemos a sexta-feira da paixão já esperando a ressurreição. Os discípulos não, era novidade para eles. Então eles foram bem-aventurados. E aqui quando Jesus fala assim, ele está repassando por aquela passagem lá no sermão. E a vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Bom, e esse é o ponto que nós devemos nos apegar. Nós já estivemos no abismo, nós cantamos aqui que seja no céu, seja no abismo, seja no sofrimento, na dor, ou às vezes seja no momento feliz. Em todos eles o Senhor está conosco. E o Senhor, Ele não simplesmente disse, olha, estou morrendo. Ele disse, estou morrendo, estou indo para junto de meu Pai, mas enviarei para vós aquele que será o Consolador, o Paráclito, aquele que irá inspirá-los, irá confirmar tudo aquilo que eu vos anunciei. Meus irmãos, temos que sair daqui hoje, não meditando na tristeza ou no sofrimento do luto como esses discípulos, mas certos de que Jesus ressuscitou, venceu a morte e que logo nossa igreja começará a se preparar e nós junto com a igreja para viver o Pentecostes. Daqui a pouco chega para cada um de nós o Pentecostes. Este que de modo particular nós vivemos e clamamos aqui hoje, a igreja vai reviver daqui uma semana. Essa é a nossa alegria. Jesus, ele partiu para o Pai, mas ele não é irresponsável, vamos dizer assim, de chamar homens, chamar pessoas, reuni-las e deixá-las desprovidas de consolo, de orientação, de direcionamento. E isso vem através do Espírito. Então não podemos nos apegar na tristeza da ruptura da morte do Senhor Jesus. Não, mas na alegria de crer que Jesus se faz presente. E como ele se faz presente? Ele se fez fisicamente depois da sua ressurreição, pois ele apareceu para os discípulos. Alguém aqui tem dúvida que Jesus ressuscitou? E que era carne?
Era carne ou não era, Walter? Era carne. Não era um fantasminha camarada que estava aparecendo para eles, não. Era carne. Tomé tocou, não tocou, Valtinho? Tomé tocou. Jesus ressuscitou, meus irmãos. E em breve nós receberemos o Paráclito. Não estaremos só. Não estamos só. E não estamos só também porque Ele nos delegou a Virgem. Nós temos uma mãe também. E mesmo que nós não a reconheçamos mãe, e mesmo que nós não clamamos o Espírito, o próprio Jesus se faz presente na Eucaristia por nós. Então sozinhos nós não estamos. Se tem alguém que se sente só aqui, vem para a igreja. Aqui você pode ter Jesus na Eucaristia, você pode ter o colo da mãe se você clamar, você pode ter o Espírito Santo dentro do seu ser. Sozinho você não fica. Nós temos que crer nisso, porque dificuldades com ou sem Jesus nós vamos ter. Melhor crer e aceitar que com Jesus o fardo é mais leve. Amém? Amém? Então nós vamos fazer agora uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar na melhor posição para a oração. Fiquem à vontade. Eu quero te pedir que nessa oração você diga para o Senhor: Senhor Jesus, muito foi o meu sofrimento. Já percorri muito o caminho sozinho, Jesus. Talvez porque eu não te conhecia, ou porque eu preferi ir sozinho, eu me achava suficiente, ou porque, Jesus, eu escolhi outras companhias. Eu não acreditava que a sua companhia pudesse me fazer seguir por um caminho melhor. Mas hoje, Jesus, aqui estou para te pedir: caminha comigo, vem comigo, Jesus. Vem comigo, porque contigo, Jesus, o fardo é mais leve, a caminhada é segura. Só o Senhor pode me conduzir ao Pai, ao céu. A partir de hoje, Jesus, eu quero confiar que o Senhor está comigo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Este Espírito, a presença do Senhor no seu caminhar. Está aqui para libertar, está aqui para curar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para curar. O Espírito de Deus está aqui. Coloca a mão no teu coração agora. Fecha os teus olhos, continue de olhos fechados. Coloca a mão no teu coração. A palavra de Deus no livro de Jó, quando Jó viveu toda aquela tribulação e Deus, em momento algum, o abandonou, como assim foi pregado, está sendo pregado nesta noite. No livro de Jó, Jó disse assim: Senhor, antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te viram. Antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te viram. E Deus, no momento que a Lorena pregava, colocava no meu coração que muitos de nós aqui ouvimos falar de Jesus, que Ele não nos abandonava, que Ele não nos abandona. Mas quando ela pregava, o Espírito Santo colocava no meu coração que já sentimos muitos vazios de fato.
Achávamos que estávamos abandonados, que estávamos sozinhos, abandonados por nossas famílias, por aquelas pessoas que até então achávamos que nos amavam, e que até Deus nos abandonou. Mas o Senhor vem dizer agora para cada um de nós, assim como foi muito bem colocado, que Jesus morreu, o seu corpo físico foi assunto aos céus, mas Ele se manifesta através de nós na igreja pelo Teu Espírito. E o Espírito Santo de Deus nesta noite coloca em nossos corações a certeza de que Deus está contigo, amado, de que Deus não te abandona e jamais te abandonará. Assim como diz a própria palavra, mesmo se a mãe abandonar o teu filho, o Senhor não vai te abandonar. Deus não te abandona, mas ao contrário, Deus te abraça, amado. Deus toma conta de ti. Deus te pega no colo. Deus te chama pelo nome. Deus te abraça. Deus olha, Jesus olha nos teus olhos e fala para você: eu te amo, eu jamais vou te abandonar. E eu não sei o tamanho das ondas do mar da tua vida que se agitam hoje, mas eu sei que Deus é um Deus muito maior do que essas ondas, que Ele toma conta de você e de toda a tua casa. Nas leituras dessa semana, no dia desse dos evangelhos, ficou muito claro para nós o Senhor dizendo, se creres, serás salvo, tu e tua casa. Permita que nesta noite, o Espírito Santo revele para você, revele para o seu coração, que Jesus jamais te abandone e vai te abandonar. Que mesmo que as ondas estejam agitadas, mesmo que o mar esteja agitado da tua vida, o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. E nesta noite, a palavra de Deus, esta pregação, vem nos capacitar a cada um de nós a dizer com o nosso coração e proclamar com os nossos lábios que, Senhor, antes eu ouvia falar de Ti, mas hoje os meus olhos Te viram, porque o Senhor se manifesta no nosso meio, através da Tua Santa Igreja, através desta pregação, através desta oração, e através do Espírito Santo, que já nos envolve com o consolo, com a Tua grandeza, com o Teu amor e com a misericórdia. Eu não sei, mais uma vez eu quero ser repetitivo, como estão as ondas do mar da tua vida, mas eu sei que Jesus é tremendo. Eu sei que Ele está tomando conta de você. Ele é advogado da sua causa, e causa que Jesus pega para advogar é causa ganha, porque pelo sangue dele derramado na Santa Cruz, Ele te fez vitorioso e vencedor, amado. Toma posse disso. Coloca a mão no teu coração e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, com autoridade, Senhor Jesus, na Tua presença, eu quero colocar em Tuas mãos a minha vida e da minha família. Senhor Jesus, na Tua presença, eu quero renunciar a todo mal que queira tirar de mim a Tua presença. Senhor Jesus, eu renuncio a Satanás e a todas as Tuas obras. Senhor Jesus, eu renuncio a todo o poder do mal sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. E Te declaro, Jesus, como Senhor da minha vida e da minha família. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. O Espírito de Deus, o Espírito